maravilhosa pro curso. E aí eu ia naquela época, começou a falar, né, da sua faculdade, onde era necessário ser pregado. Oi, escolhido! Seja muito bem-vinda a esse podcast. E aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de cura, de esperança e de transformação. Quem vos fala é a Daniele e é claro que a gente vai ter um bate-papo bem descontraído. Hoje eu tô com um convidado muito especial, é o Pastor Júnior. Seja bem-vindo, pastor! A paz, pessoal, você que está aí nesse podcast, está nos assistindo, que Deus possa alcançar a sua vida e se prepara, porque hoje Deus vai falar muito ao seu coração. Para mim é um privilégio, tá, estar aqui nesse podcast, eu tenho acompanhado esse trabalho, tenho visto o quanto tem alcançado vidas, aquilo que o Senhor está fazendo através desse momento aqui. E hoje não vai ser diferente. Então, eu estou com uma expectativa muito grande daquilo que o Senhor vai fazer nesse momento aqui com a gente, nesse podcast. Glória a Deus, você que está nos assistindo, aproveita e já compartilha. Se inscreve no canal, curte, comenta, eu sou um escolhido, porque você é um escolhido do Senhor. Quando você faz isso, essa plataforma ela reconhece que esse conteúdo é relevante e começa a enviar para o máximo de pessoas. Sendo assim, você também vai ser um missionário nas redes sociais. Então compartilha nos seus grupos de WhatsApp com as pessoas que você sabe que precisa de um testemunho, de um incentivo para permanecer nos caminhos do Senhor. Eu quero já começar ouvindo o pastor contando como que foi seu encontro com Cristo. Pastor, conta para nós. Então, o meu encontro assim foi em 2006, foi bem interessante, né? Na época, quando eu tive o primeiro contato, né, com a igreja evangélica, na verdade eu era daquele tipo de pessoa que não gostava de cristão, né? Cristão passava de um lado, atravessava a rua, eu nunca gostei, até porque eu nunca conheci, né? Eu venho de outra vertente religiosa, então eu tinha esse preconceito, né? E um dia, um primo meu, ele me fez um convite. E eu vivia perdido, irmãos. Eu vivia perdido. Eu falo com as pessoas, se o Senhor não tivesse me alcançado naquela época ali, talvez hoje eu não estaria aqui falando com você. Mas como o tema é escolhido, assim como o Senhor me escolheu, eu creio que o Senhor vai escolher pessoas que estão aqui, que vão descobrir esse propósito hoje nesse podcast, vai descobrir o seu propósito. Como eu descobri o meu, em 2006, eu estava ali na época, tinha uma festa aqui no Rio de Janeiro, não sei se em São Paulo tinha, mas no Rio de Janeiro tem uma festa chamada Radical Gospel, né? Era uma ferramenta evangelística que antigamente as igrejas faziam, hoje não tem mais, né? Mas era uma festa que fazia com iluminação, aí tinha umas músicas eletrônicas, assim, músicas evangélicas, e aí ele me convidou, era uma estratégia que usava e eu tinha aversão à igreja, né? E nunca que eu entraria numa igreja, até o dia que ele me convidou, e não tem jeito, né? Quando o Senhor ele nos chama, né? Quando o Senhor ele nos convoca, né? Quando ele nos escolhe, né? Não tem jeito, não adianta a gente querer fugir, não adianta a gente querer dar jeito, né? O Senhor ele sempre arruma um mecanismo de nos chamar para perto dele, e foi assim comigo, né? Um jovem, eu tinha ali nos meus 18 anos ali, um jovem começando ali a vida, né? Querendo me achar, né, na vida, querendo descobrir a minha vida, mas o Senhor já tinha um propósito na minha vida, né? O Senhor já tinha algo na minha vida, e eu fui nessa festa, cheguei lá, achei interessante, né? Eu falei, rapaz, a igreja, iluminação, tocando música, não sei o quê, e no meio dessa festa, o pastor, ele parou tudo, e ele deu uma palavra. Ele deu uma palavra, e ali o Senhor não só alcançou minha vida, mas alcançou a vida de muitos jovens naquela noite ali, amigos meus que se converteram junto comigo até hoje, nós temos amizade, e 2 deles hoje são pastores também de igreja. Olha Né? aí, Então, meu Deus, que lindo! naquele momento ali, o Senhor nos resgatou, né? E para mim, foi a melhor decisão que eu pude fazer na minha vida. Na verdade, eu estava perdido e o Senhor me encontrou, sabe? No meio da bagunça da minha vida, no meio sabe, da minha mente confusa, o Senhor chegou, colocou os móveis no lugar, arrumou toda a bagunça que eu fiz, sabe? E me colocou de pé e me deu uma nova identidade. Então foi basicamente isso, né? O meu início da minha conversão, né? Foi basicamente isso, sabe? Foi um encontro assim que eu tive com Deus e nunca mais eu voltei
atrás desse encontro, né? Para mim foi um nascimento de novo e eu acredito que quando o Senhor nos chama, né? E você que está aí nos ouvindo, está nos assistindo, quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para um propósito, sabe? Quando o Senhor despertou esse propósito na minha vida, tudo fez sentido, porque nada sem o Senhor não faz sentido, nada sem o Senhor faz sentido. Então, para mim foi isso, sabe? Eu me converti assim e depois fui desenvolvendo questões com os jovens. Para mim foi tudo acelerado. Deus sempre acelerou. Eu sou um cara muito apaixonado por Cristo, né? Então, desde que eu me converti até hoje, assim, eu faço a obra de Deus, assim, estou bem cuidando de pessoas. E eu tenho um testemunho. Posso falar um testemunho rapidinho? Pode, Rapidinho, pode. É pra isso, pastor, fica à vontade. Nesse momento, eu vou contar aqui, né? Eu contei para a igreja assim, mas é a primeira vez que eu estou falando na internet. Quando eu aceitei Jesus, né? Eu cheguei em casa e eu falei isso com meu pai. Meu pai, depois ele vai estar assistindo aí, ele vai ver. Eu fui e falei com ele que eu tinha aceitado Jesus. A primeira reação dele para mim naquele momento foi: ou você escolhe a igreja, esse Jesus, ou você escolhe sua família. Meu Essa foi a primeira Deus. frase que ele falou para mim, né? E eu, um jovem ali naquele momento ali, eu me calei, né? Até porque eu não ia desonrar, né, o meu pai. Mas naquele momento eu me calei, mas, sabe, a Bíblia diz que ainda que o seu pai e sua mãe se esqueça de você, o Senhor, todavia, nunca vai se esquecer de nós. E naquele momento ali, o Senhor me envolveu, sabe, com esse amor. E eu pude compreender que todo processo ele tem um tempo, né? E eu fui um pioneiro, né, na minha casa, né? Eu fui um pioneiro. Hoje a minha mãe, minha irmã, né, meu irmão, a minha outra irmã hoje servem ao Senhor. Então eu fui o desbravador, né? Eu fui aquele que foi chamado em primeiro ali para começar a mudar a história da minha família. Por quê? Porque eu sempre ouvi que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu sempre orei dentro disso aqui, esperei o tempo, né? Esperei o tempo, não fui para o confronto, não fui para a desonra, mas eu esperei o tempo de Deus. Então, quero falar para você que talvez está em dúvida no processo de Deus na sua vida. Talvez você tenha dúvida sobre o seu chamado, você tenha dúvida daquilo que o Senhor está dizendo. Eu quero falar para você, só confia, só confia, não abandone o processo, porque o Senhor, no tempo certo, vai te colocar na rota do seu destino e você vai cumprir aquilo que Ele te chamou para viver nessa terra. Amém? Amém, glória a Deus, é isso mesmo, pastor. Às vezes a pessoa pode não entender ou ter aquela ansiedade, já quer que aconteça. Mas tudo tem um tempo, o Senhor está trabalhando. Pastor, eu quero ouvir também sobre o seu chamado pastoral. Como é que foi depois que Deus veio agindo, que você teve esse encontro? Como que foi seu chamado pastoral? Você acredita que nesse dia, eu fui na igreja, né, nesse primeiro dia, uma pessoa falou comigo, ela me chamou e eu ali eu usava brinco, eu tinha brinco, né, tava de bermuda, tipo assim, totalmente não era natural, né, o meu perfil para a igreja evangélica, né? E naquele dia, uma mulher virou para mim, né? Uma moça, ela estava na igreja, ela virou e usou essa palavra: até quando você vai estar atrás das malhadas? Eu não entendia nada, não sabia de nada. Mas uma coisa eu falo para você, e você que está me ouvindo aí: na verdade, se eu não fosse pastor, eu seria padre, porque eu sempre gostava, sempre estudei sobre religião, sempre gostei. Na verdade, eu fiz todos os processos também na Igreja Católica também, né? Na coroinha, eu fui fazendo, fiz todos esses processos também, porque o chamado, na verdade, nós nascemos com chamado e durante a vida nós vamos descobrindo e construindo cada etapa da nossa vida. É uma construção que vai moldando esse chamado, né? Então, nesse dia, ela falou para mim: até quando você vai ficar atrás das malhadas? E aí eu olhei assim para ela, assim, não entendi muito bem. Ela falou: você tem um chamado pastoral. Você tem um chamado pastoral. No primeiro dia que eu fui na igreja, né? E daquele dia até eu ser consagrado pastor, passou só mais ou menos ali 12 anos. 12 anos, né? E eu achei que... E a gente fica na expectativa, né? Nossa, ser pastor, não sei o quê. Só que foi 12 anos de Deus me preparando, né? E eu sempre falo com as pessoas: quando Deus ele te anuncia o seu futuro, é porque ele já construiu esse futuro para você, mas depende de você acessar isso através do seu esforço. E quando eu entendi isso, que eu tinha um chamado pastoral, que o Senhor tinha me chamado, sabe, para viver, sabe, dar a vida ali mesmo para as pessoas, sabe, cumprir esse propósito, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer
aquilo que um pastor faria. Eu comecei a estudar, comecei a me capacitar, comecei a me preparar. Por quê? Era tempo do processo. Qual era o processo para o cumprimento do propósito? Era a preparação. E nesse ponto, sabe por que muita gente hoje não vive propósito? Porque no tempo do processo, sabe, desistem. Porque é o processo que vai dar, vai trazer um empoderamento para o seu propósito. É no processo, sabe? O processo, eu falo lá em Betel, eu falo, cara, o processo, ele é mais valioso do que o propósito. Sabe? O processo, ele é mais valioso do que o propósito. Porque tem muitas pessoas que vivem só no processo e não chegam no propósito. Por quê? Porque não entenderam o momento de plantar, o momento de se preparar. Então, o meu chamado, quando eu fui chamado por Deus para se tornar pastor, né? Aquilo que dependia de mim, eu fiz tudo, sabe? E talvez você está aí, sabe? Está nos vendo, sabe? Está aí e perguntando assim, né? Nessa hora, qual é o meu chamado? Eu quero dizer para você, aquilo que faz sentido dentro do seu coração, que você, sabe? Que faz você despertar, sabe? Para querer fazer algo, muito provavelmente o seu chamado está relacionado a isso. Por quê? Porque eu falo para você, eu sempre fui um líder aonde eu estive. Aonde eu estive, eu sempre liderei. Eu liderava quando era pequeno, quando meus amigos, eu sempre tive esse potencial, sabe? Só que fui passando por as etapas da minha vida, sabe? E aí eu vim da cidade, eu morava em Petrópolis, não sei se acho que eu não comecei a comentar, não sei se minha irmã comentou com você, mas a gente morava em Petrópolis e eu vim para Macaé, sabe? Deus me tirou, né, de Petrópolis, eu vim para Macaé e daí começou esse processo de pastoreio. Eu fui pastor auxiliar também muito tempo. O Senhor me consagrou, me chamou pastor, eu fui consagrado pastor, mas eu fiquei ainda mais 5 anos pastoreando, pastor auxiliar. E hoje faz 1 ano e 4 meses que eu estou à frente de Betel, né, de uma igreja aqui em Macaé, uma igreja relevante, uma igreja que tem crescido, sabe? E Deus tem me usado nesse tempo para conectar pessoas a Ele, né? Sabe? Conectar pessoas a Ele. Então, eu sempre falo com as pessoas, o nosso chamado, na verdade, nós nascemos com Ele. Durante a vida, o Senhor vai modelando isso, construindo isso para que a gente viva a nossa melhor versão. Talvez você está aí agora, você ainda não viveu sua melhor versão. Não pare, não retroceda e não desanime. Não arrede o pé do seu processo, porque no momento certo vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer. É muito verdade o que você falou. Às vezes as pessoas elas querem pular a etapa. E a pior coisa é você pular a etapa. Viva o seu processo. Eu creio dessa forma também, que o processo ele nos habilita. Eu costumo falar assim, que Deus pode fazer um milagre, algo instantâneo na sua vida. Mas quando você passa, como a gente vê muitos relatos na Bíblia, em que foi na fornalha, o Senhor estava junto. Em Daniel, na cova dos leões, ele teve que passar. Porque Deus dá autoridade. Quando você passa por algo, você ganha autoridade naquilo. Então, quando você está vivendo o seu propósito e você viveu bem, fez todas as etapas do processo, vamos trazer aqui para a Bíblia, né? José, ele passou todos os processos, né? Tanto de traição, quanto quando ele foi ali ser escravo, mas estava gerindo num tempo de abundância. Depois ele foi para cadeia e foi gerir num tempo de escassez. Então, assim, para virar governador, não foi da noite pro dia. Ele viveu um processo de administrativo ali, treinando. Então, tudo que você está passando hoje, você que está nos ouvindo, tá te agregando pro seu futuro. Na hora que você tá passando, você não entende nada, né? Você fala, mas pra que isso, Jesus? Não tô entendendo. Mas lá na frente vai te acrescentar. Você vai precisar de tudo que você tá aprendendo ali. Quer seja lidar com pessoas, quer seja administrar, quer seja o que for que você tá passando hoje. O Senhor tá te forjando. É como em Jeremias, né? O Senhor te escolheu do ventre da sua mãe e te deu por profeta. Então já tava dentro dele. Às vezes você não pode estar entendendo, mas está dentro de você. E o processo vai aflorar, trazer para fora aquilo que o Senhor já plantou. Pastor, eu quero te ouvir falar também do seu lado profissional. Nós sabemos que muitas pessoas possam estar nos ouvindo agora e não sabe como fazer, ou está sem esperança, mas o nosso Deus é um Deus que cria caminhos e que nos dá direção. Eu queria te ouvir também da sua parte profissional. Só trazendo algo importante que você chegou a falar sobre José, né? E é muito importante por quê? Porque as pessoas, elas sempre olham com José, elas sempre olham José com sonho, né?
Não, um sonho, você sonhou, não sei o quê, né? Só que José, maior do que o sonho que ele teve, foi a capacidade dele de se moldar ao momento da vida. Porque a Bíblia vai nos dizer que qualquer momento que José estava, ele já cumpriu o propósito que era governar. Quando José estava ali com seus irmãos, ele governava através de um sonho. Quando ele chega na casa de Potifar, outro ambiente, ele começa no processo e começa a governar. Quando ele sai da casa de Potifar e vai para a prisão, na prisão também ele começa a governar. Ou seja, José, em todos os momentos da vida dele, ele cumpria o propósito. Por quê? Porque ele aprendeu a se adaptar ao momento. Aprendeu a se adaptar. Porque tem muitas pessoas hoje perdendo o propósito em Deus. Porque não sabem se adaptar ao momento. Sabe? Se é o momento de eu recuar um pouco, cara, descansar um pouco, descanso. Se é o momento de eu avançar, eu preciso avançar. Agora, eu preciso entender que o momento não pode alterar o meu destino. Agora, o momento, ele respalda o meu destino, porque através do momento eu aprendo a governar em cada etapa da minha vida. Porque eu falei esse dia com as pessoas sobre José, e José, quando ele chega a governar, né? Quando ele chega lá no rei, ele chega com esse cargo, na verdade, José ele já foi sendo preparado em todos os momentos da vida dele, né? Aí se cumpre o texto que Paulo vai dizer, que tudo posso naquele que me fortalece. Mas por que ele fala isso? Porque ele sabe passar, ele sabe viver na fome e ele sabe viver na abastança, ele sabe viver na alegria e sabe viver na tristeza. E todas essas coisas ele chega e declara. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está nos ensinando? E José também está nos ensinando. Permanecer no processo, independente do momento, forja o nosso caráter para nos validar, para cumprir o nosso propósito e o nosso destino. Sabe? Então, permanecer. Então, você que está aí, talvez, sabe, está com dificuldade de permanecer, sabe? Toda promessa passa pelo teste do tempo. E Deus, eu quero falar para você, Deus, ele não está demorando. Tem muita gente que fala, né, que Deus está demorando. Ah, Deus está caprichando, irmão. Deus não precisa caprichar em nada. Deus, ele é perfeito. O que Deus está fazendo, sabe, é colocando situações na sua vida para mostrar para você mesmo que você é capaz de cumprir o propósito dele. E eu falo com as pessoas, eu falo assim, Deus não levou 100 anos para fazer a Arca de Noé. Deus demorou 100 anos para construir Noé para o novo mundo. Sabe? Deus demorou 100 anos. É forte, é isso mesmo. Porque o pessoal, demorou 100 anos para construir a arca. Não, Deus podia instalar o dedo e a arca ser construída. Mas Deus, sabe, estava forjando um novo Noé para um novo mundo. E talvez, querido, você está pensando assim, cara, por que não está acontecendo na minha vida? Olha quanto tempo já que a promessa foi liberada. Eu quero dizer para você, o Senhor, ele está construindo a sua melhor versão. Então você não pode desistir de você mesmo, porque no momento certo, os céus vão se abrir sobre a tua vida e o seu destino profético vai ser liberado em nome de Jesus. Porque já foi construído no céu. A Bíblia diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Ou seja, a nossa melhor versão já está no céu. Deus já conhece ela. Agora, nós precisamos, no decorrer da nossa caminhada, ir descobrindo a nossa melhor versão. Amém, pastor. Amém? Amém, eu creio dessa forma também. Há um construir do Senhor, mesmo que a gente não esteja vendo, o Senhor ele está trabalhando a nosso favor. E quando chegar o tempo, a gente olhar para trás, toda a nossa caminhada, toda a nossa vivência, nós vamos entender o porquê de cada coisa, né? O para quê de cada situação. Conta para nós, pastor, como que foi se descobrir o seu lado profissional? Como que é gerir, né, o lado profissional e o eclesiástico também, agora liderando uma igreja? Sim. Outra coisa que eu sempre falei com as pessoas, né? Deus ele foi me construindo durante a minha vida. Eu falo com as pessoas que eu nunca assinei carteira. A minha carteira está em branco até hoje. O Senhor sempre me chamou para empreender. Eu sempre fui assim, eu tive essa vocação para o empreendimento. E a minha vida, na verdade, começou, né, no empreendimento dentro do lixão. Dentro do lixão, lá em Recreio, Minas Gerais. Sabe, eu ia para dentro do lixão, hoje em dia não existe mais, né? Agora não existe mais esses centros de assim, lixão. Mas antigamente lá tinha muito lixo, eu ia lá e pegava, né, latinha, pegava as coisas ali e sempre fui fazendo isso, né? Eu sempre fui fazendo como José, né? Cada momento da minha vida
eu fui construindo e confiando que as coisas poderiam melhorar. Então, eu sempre fui despertado para isso. E aí a minha vida foi alavancando, né? E dentro disso eu aprendi algo, né? Nós precisamos estar preparados para as oportunidades que o Senhor nos apresenta. Nós precisamos estar preparados. Porque quem está falando com você aqui agora é uma pessoa que não perdeu a oportunidade que se apresentou na vida dela. Tudo que se apresentou na minha vida, eu não perdi nenhuma oportunidade. Eu quero dizer para você, ei, não tem um conflito de espiritual, sabe, com o financeiro ou com o empreendedorismo, não. Deus quer te usar em todas as áreas da sua vida. E eu quero dizer para você, quando a sua vida se torna relevante, é quando você descobre o seu chamado fora da igreja. Fora da igreja. O cumprimento do seu propósito não está relacionado com o ministério, com a igreja, não. O cumprimento do seu propósito está relacionado a pessoas, sabe? O seu propósito está relacionado a pessoas. E talvez você está aí, talvez querendo ser um pastor e Deus chamou para ser um médico. E você não está estudando achando que, não, eu vou estudar, sabe? Não. O papel hoje, eu falo isso em Betel, o meu papel hoje é ensinar e ajudar e auxiliar que as pessoas vivam sua melhor versão, sabe? Porque eu descobri isso. Porque eu descobri, quando o Senhor despertou isso em mim, sabe? Eu entendi o quanto a minha empresa, né? Hoje eu tenho uma empresa de saúde, uma clínica odontológica, e o quanto a minha empresa, ela poderia usar-se de benefício para o Senhor, sabe? De benefício para a obra de Deus. Quantas pessoas, sabe? Através da minha empresa eu posso ajudar, sabe? Pessoas, irmão. E eu sempre orava a Deus assim, né? Eu tinha uma oração, porque eu li um texto, né? Agora não vem à minha memória, mas basicamente o texto dizia assim, que Deus, ele procurava pessoas para enriquecer só para ser resposta de oração para outras pessoas, sabe? Por quê? Porque eu via pessoas orando e dando testemunho, assim, dando testemunho. Deus me enviou um irmão para pagar uma conta para mim. Deus enviou alguém para pagar o boleto do meu carro. Deus enviou uma cesta básica, sabe? Só que aquilo ali me chamava atenção pelo contrário. Eu falei assim, eu quero ser esse irmão que abençoa pessoas. Eu não quero ser aquele que depende da ajuda. Não que é errado você depender da ajuda. Não é errado. Porque tem momentos que você precisa de ajuda. Eu tive momentos na minha vida que eu precisei de ajuda. Então, irmão, não deixe de pedir ajuda nos momentos difíceis da sua vida. Porque o próprio Deus coloca facilitadores, querido, para te ajudar no processo. Sabe? O próprio Deus te conecta a pessoas que vão te auxiliar nesse processo. Então não tenha medo e dificuldade de pedir ajuda. Mas, sabe, eu olhava esse testemunho e falava, cara, eu quero ser essa pessoa. Que no momento que uma pessoa orar, o Senhor falar assim, cara, deixa eu procurar alguém aqui que está disponível para abençoar o meu reino. Pastor Júnior, vem cá, Pastor Júnior. Sabe? Então eu descobri, sabe, com a minha força, com o meu trabalho, com o meu conhecimento humano, sabe, a minha empresa, eu poderia fazer outras pessoas, sabe, se achegarem ainda mais perto do Senhor. Então, eu quero dizer para você que está aí, sabe, talvez para um estudo, talvez tenha vontade de entrar numa faculdade. Esse dia eu falei com uma pessoa, há um tempo atrás, uma pessoa, ela tinha vontade de ser enfermeira, ela é até membro lá da igreja, sabe, só que ela já tem uma idade, e aí ela ficou, tipo assim, tinha receio de estudar, porque demorava tempo, acho que são 4 anos, se não me engano, mais ou menos, 4 ou 5 anos, e ela falou isso comigo, não, mas como que vai ser? Eu falei assim, aí eu fui radical, aí eu usei o meu lado coach. Eu virei e falei para ela, falei assim, se você não morrer em 4 anos, quando passar esses 4 anos, o que importa é como você vai estar. Daqui 4 anos, se você começar a estudar agora, daqui 4 anos você vai estar formada. Agora, se você ficar adiando o estudo, daqui 4 anos, se você não morrer, você vai ser a mesma pessoa, só que mais velha. Aí ela olhou assim pra minha cara e despertou isso nela, e hoje, né, ela tá cumprindo o propósito dela, tá quase terminando já o curso dela, e ela descobriu a melhor versão dela. Ela descobriu que Deus pode usar ela lá no hospital, sabe? Então, eu creio nesse tempo que Deus está chamando, sabe? Voluntários, chamando missionários, sabe? Para ir para o reino, sabe? Não para a igreja, ir para o reino. Deus está chamando missionários para ser professores. Deus está chamando missionários para ser médicos. Deus está chamando missionários para ser políticos. Deus está chamando missionários para ser empresário, sabe? Porque nós servimos um Deus grande, um Deus que é dono do ouro e da prata, que tem prazer em nos abençoar. Só que nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus, sabe? Entender que os caminhos deles e os pensamentos deles são sempre melhores e maiores do que o nosso, sabe? Entender que, Senhor, o meu coração está disponível para a sua obra.
E o Senhor, nesse tempo, como você iniciou falando, que a geração, a criatura está, sabe, com gemidos inexprimíveis, ansiando pela manifestação dos filhos de Deus, sabe? O Senhor quer usar você como professor para manifestar a glória dele dentro do colégio, sabe? Dentro de uma faculdade, sabe? Nós, enquanto igrejas, e eu falo isso muito lá em Betel, nós precisamos governar, porque o Senhor, ele nos chamou para governar, e nós não governamos dentro de quatro paredes. Nós não governamos. O reino de Deus não expande se a minha igreja está crescendo. O reino de Deus expande se a sociedade está sendo mudada através de uma cultura dos céus. E quem muda essa cultura? Você que precisa se levantar, sabe? E aonde o Senhor te posicionou, sabe? Ser um canal de bênção e um agente de transformação do Senhor. Então, a importância da minha vida, e eu quero falar para você, sabe? Esse maior testemunho, sabe, que eu tenho sobre essa área empresarial é estar disponível no campo missionário para que a hora que o Senhor precisar, ele vai te chamar. Porque eu falo com as pessoas, e lá em Betel eu falo assim rapidinho, só para você ficar no tempo, né? Eu falo muito, pastor gosta de falar, né? Mas eu falo com as pessoas lá, eu falei, irmãos, enquanto a gente ficar orando, né, para que os professores não ensinem outras coisas para os nossos filhos, sabe, nós perdemos a guerra. Nós precisamos levantar dentro da igreja pessoas missionárias que vão se tornar professores que vão ensinar a cultura dos céus. Enquanto nós ficarmos orando para que Deus levante políticos ou sobre corrupção, enquanto a gente não levantar dentro da igreja missionários corretos, missionários tementes a Deus, que vão mudar a história, isso em qualquer profissão, sabe? Nós, enquanto igreja hoje, precisamos expandir, sabe, o nosso celeiro, expandir o nosso hall de alcance, sabe, e ir para fora. E Deus quer te usar, sabe? Deus quer confiar em você, empresas. Deus quer confiar em você os melhores cargos de empresas, os melhores cargos de funcionário público. O Senhor quer te colocar como cabeça para governar. E no momento que Ele precisar te usar, onde você estiver, sabe, esteja disponível, porque o Senhor vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. E é bem isso mesmo. Se nós entendemos que o Senhor, ele nos chama para fazer a obra não só dentro das quatro paredes, né? Eu costumo dizer que nós somos igreja e eclésia, chamados para fora, para ir aonde as pessoas estão. Então é bem isso mesmo. Se a nossa cultura como cristão mudar a nossa mente, entender que você vai ser cristão e vai fazer a obra do Senhor, como você bem disse, num hospital, ou ensinando numa sala de aula, o seu profissional não vai anular o seu espiritual. Muito pelo contrário, você vai aplicar ali os seus princípios durante a... Fala para se ganhar as almas sem abrir a boca, né? Com o seu comportamento, você vai alcançar vidas, você vai fazer a diferença. Pastor, você mencionou sobre missões. Como que é o trabalho de vocês na sua igreja e a sua vida sobre missões? Então, eu sempre falo com as pessoas, né? Um cumprimento assim numa vida cristã, eu acredito que você precisa fazer duas coisas. Você que está aí nos ouvindo, está nos assistindo, você precisa fazer duas coisas, né? A primeira, fazer missão. Um dia sair da sua zona de conforto, ir para um lugar, sabe? Aprender uma cultura, se disponibilizar, entendeu? Evangelizar. E a segunda, Israel. Eu acho que o crente ele tem que fazer essas duas coisas da vida para complementar, né? E Deus me chamou para fazer missão e eu fui numa cidade chamada Caldeirão Grande. Não sei se você já viu falar, lá no sertão. Lá no sertão. Então eu quero falar para você que acha que a África, acha que essas missões aí que a gente vê pela internet, acho que no Brasil não tem, tem. Eu fui num lugar que no inverno as famílias cavam um buraco no chão, enterram as crianças, jogam a terra e deixam elas um pouquinho assim para não morrer de frio. Não tem móveis dentro da casa. Eu tive uma experiência no sertão lá nesse lugar que eu fui, de uma menina que ela tinha mais ou menos uns 7 a 8 anos, ela nunca tinha se visto. Ela não sabia como era o rosto dela. Quando ela pegou meu telefone e ela botou na câmera e viu o rosto dela, ela ficou impressionada. Foi a primeira vez que ela viu. Ela nunca viu um telefone. E é louco quando a gente fala isso, né? Que a gente fala, cara, no Brasil e sim. Pesquisa aí, Caldeirão Grande. Lá no Piauí, irmão, pensa. Repete de novo, pastor. Ela não tinha se visto ainda? Como que é? Ela nunca viu o rosto, ela nunca tinha visto como era o rosto dela, porque lá não tem móvel, não tem espelho, Não tem telefone, espelho? não tem, eles não têm móveis dentro de casa. Meu Ela, Deus! barro, né? E muito que as igrejas ajudaram a construir.
porque lá não tem água, não tem mão de obra, não tem nada. E nós fomos nessa casa. E chegamos lá, sabe, umas famílias, eu tenho umas fotos, depois eu posso até te enviar essas fotos, que aí vocês vão perceber, eu tenho uma foto com ela. A casa lá não é uma casa, quando a gente fala isso com as pessoas ficam assim, mas como assim? Não é uma casa como a gente tem a nossa casa. Que você tem a sua cama, que você tem o seu sofá, que você tem seu banheiro, não é assim que funciona. Sabe, eu também fiquei escandalizado quando eu vi. Eu não imaginava que existia no Brasil lugares assim, sabe? E lá, você que quer conhecer esse lugar, pesquisa depois no Google aí, Caldeirão Grande. É uma cidade pequena lá, você vai ver, sabe, é no sertão mesmo, não tem água, entendeu? Lá é, sabe, é outro, parece que a gente está em outro país, entendeu? Parece que a gente está na África, né? Você tem uma foto lá, o pessoal acha que a gente está na África. E quando a gente chegou nessa cidade, nessa casa, né, num vilarejo, essa menina, ela pegou meu telefone e eu fui tirar uma foto, eu tenho até uma foto com ela no Instagram, eu tenho uma foto lá na casa com ela. Tem uma fotinha com o irmãozinho dela também que não tinha nem roupa. Ele tava peladinho. A gente chegou na casa, ele tava peladinho, ele não tinha roupa. E aí nós levamos um caminhão cheio de cesta básica daqui. Nós fizemos um grande projeto, levamos cesta básica, levamos roupas, levamos brinquedos. Então a gente pegou uma galera missionária para lá, sabe, levar esse alimento. Descobrimos também, né, que lá tem um trabalho muito forte da Igreja Católica. O Padre Bruno, cara, ele é um missionário, um cara que Deus chamou para isso, sabe? Ele entregou a vida dele lá para aquele pessoal lá e foi através dele, né, que nós começamos a fazer missão. Ele nos apresentou as casas. Ele já mora lá há muitos anos, né? O chamado dele é lá, né? E aí foi bom conhecer também essa parte até da Igreja Católica também que eu não conhecia, entendeu? De missões também. E eu cheguei nessa casa, encontrei essa menina e quando eu coloquei o telefone, irmão, eu coloquei assim o telefone e fui tirar uma foto com ela. Quando ela se viu, ela, tipo assim, ela pegou o telefone, assim, ela... Sabe como é algo inimaginável? Você se descobre a primeira vez, porque pra gente é tão natural, sabe? E ver aquilo ali, e tinha outra coisa que aconteceu com ela, aquela de festa, porque isso marcou muito a minha vida, sabe? Porque eu falo pra vocês, quando eu cheguei do sertão, eu fiquei 2 semanas, olhava pro meu chuveiro e chorava. Eu olhava para minha cama e chorava. Porque lá a gente não tinha chuveiro. Então eu fiquei lá 2 semanas lá, praticamente, sem tomar banho. Não tinha como tomar banho. Não tem nada lá. Entendeu? Tipo assim, não tem chuveiro. Não tem água, irmão. Lá é água salubre mesmo. É uns açudes assim mesmo. Um negócio muito fora da caixinha. E ela pegou essa jujuba. E ela colocou ela colocou na boca. Quando ela sentiu o gosto da açúcar, sabe? Daquilo doce. Ela pegou e saiu correndo com a jujuba assim e foi pro mato e ficou escondida assim no mato comendo. Algo que pra gente é tão insignificante, né, no nosso dia, sabe? A gente dá valor, sabe? A gente dá valor à nossa vida. Depois que eu descobri, né, o quanto existe pessoas, sabe? Que passam por essa necessidade, e pessoas que passam por necessidade, sabe? Porque não tem como ela, não tem trabalho, não tem como buscar trabalho, não tem como ela, não é pessoas que não querem trabalhar, não tem como fazer isso, sabe? É um lugar tão, sabe, é tão afastado, um lugar tão pobre, que lá, eu não sei se você sabe, né, lá é o índice de prostituição infantil é muito alto, porque lá é rota dos caminhoneiros. Eu tive a oportunidade de ir numa rota dos caminhoneiros lá e vi o quanto lá os pais, as famílias pegam as crianças, colocam as meninas e eles prostituem para ganhar dinheiro. Para você ter noção o quanto é, sabe, surreal, né? Eu tive também de ir também numa empresa, né? Um local lá que tem trabalho escravo, né? Eles descascando para fazer tapioca, mandioca, para fazer tapioca, o trabalho escravo, eles ganhavam para encher um tonel, esse tonel de água grandão, ganhava R$ 5 para encher aquele negócio grandão assim. O pessoal se olhando achava que a gente até era do governo, ia conversar, depois ia conversar, e eu pude ver o quanto pessoas precisam conhecer Jesus. Pessoas precisam conhecer Jesus e também conhecer o outro lado, que não é só a pregação, mas também a ajuda humanitária, sabe? Nós lá conhecemos essa família, sabe? Podemos conversar, nós uma semana lá construímos casinhas de barro, lá ajudamos casas, tem móveis,
o negócio de show. O chão, né? Não tem piso, não tem nada. Entendeu? Eu falei para vocês, lá no deserto, lá no inverno, eles fazem um buraco e colocam as crianças para poder, sabe, sobreviver ao frio. Você vê o quanto entendeu? O quanto é prejudicial esse ambiente. E aquilo ali fez eu despertar em mim um valor sobre a vida que eu não tinha até aquele momento. Porque naquele momento eu pude ter um valor, sabe? Usar a minha vida, usar aquilo que o Senhor me deu, usar toda a minha capacidade para, sabe, acolher pessoas que precisavam ser acolhidas naquele momento. Então eu quero falar para você, você nunca fez missão, você nunca se disponibilizou para fazer algo assim, cara, peça a Deus para te direcionar um local. Peça a Deus para te direcionar um local. Você vê o quanto é importante na sua vida ser relevante para outras pessoas. E, no fundo, o cumprimento do nosso propósito é relevante na vida de alguém, sabe? No fundo, é aquilo que a gente não vai passar nessa vida e vamos deixar em outras pessoas, sabe? A nossa vida ela vai passar, mas está sendo contada uma história sobre nós. O que vão ser contados sobre você? Vai ser contado sobre você. O que os filhos vão contar sobre você? O seu esposo, sabe? Seus amigos vão contar sobre você, sabe? Tem pessoas que estão com uma expectativa grande na sua vida, sabe? E quando eu precisei sair de dentro da minha casa, teve porto do meu lado, sabe? Eu nunca passei tanta necessidade dessa forma, necessidade na minha vida. Já tive que escolher o almoço e janta. Eu já morei na rua, sabe? Eu já dormi na rua da minha cidade, sabe? Eu já sei o que é essa coisa, não temo, sabe? Mas quando eu cheguei lá, eu pude ver o quanto Deus nos usa nesse ambiente. E eu saí de lá, eu fui para evangelizar e saí evangelizado. Eu fui para evangelizar. Eu achei que eu estava indo lá para acrescentar algo na vida deles e, na verdade, eles acrescentaram algo na minha vida. Porque, independente do momento deles, eles não abandonaram a fé. E a gente abandona Deus por cada coisa, né? Abandonamos o nosso chamado. Toda hora a gente fala que vai parar, que vai existir. Sabe, um desemprego bate na porta, a gente já quer culpar Deus. Enquanto aquele povo lá queria trabalhar em qualquer emprego, e não consegue, sabe? Mas a fé deles permanece. Eu fui lá achando que ia ajudar, achando que ia evangelizar, e fui evangelizado, sabe? Fui evangelizado por pessoas simples, necessitadas, mas com uma fé, sabe, grandiosa, uma crença, sabe, e uma confiança. E é tão grande isso que numa casa, em outra casa, eu cheguei lá, não tinham o que comer. Eles não tinham o que comer. Nós chegamos com a cesta básica e eu falei assim, a gente tem esse vídeo também, a gente tem esse vídeo no Instagram, a gente abre as panelas e mostra panelas e ele dá esse testemunho. O senhor, ele fala, não, porque eu não tinha nada aqui, já estou 2 dias sem comer, sabe? Mas eu queria que Deus ia enviar alguém, para trazer algo para mim. E nós fizemos um evento na praça, né, para mais de 200 crianças. E aí, você tem noção, eu me vesti de Homem de Ferro. Olha aí. Não, engraçado que eles não sabiam que era Homem de Ferro. Aí essas crianças chorando quando me viram. Com medo. Elas choraram. Eu tava fantasiado de Homem de Ferro, elas não sabiam que era Homem de Ferro. E pra mim isso é normal. É. Aí, quando eu cheguei, assim, as crianças, a gente tem um vídeo, eu chegando no espaço, as crianças correndo de medo, porque eu tava de Homem de Ferro, assim. Cara, mas foi uma experiência, assim, muito, muito forte, assim. Então, o que eu tenho para te falar sobre missões é, se você ainda não foi, você precisa se permitir a ser relevante na vida de outras pessoas. Porque você vai descobrir que não é sobre aquilo que Deus está fazendo na sua vida, mas sobre aquilo que Ele quer fazer através de você. Sabe? O seu propósito, ele não termina em você. Ele começa em você para expandir em outras pessoas. Cara, o Senhor me chamou para ser relevante. E eu aprendi isso. Eu aprendi quando eu estive lá nessa cidade. Eu aprendi de verdade o que é ser relevante na vida de outras pessoas, sabe? O que é ser relevante, o que é levar o amor de Cristo, sabe? E lá, nós não levamos bandeira de igreja, nós não levamos... E outra coisa, nós também não chegamos em algumas casas lá, a gente chega e fala, tem que aceitar Jesus, tem que ser... Não. A gente chega apresentando o amor, sabe? E o amor, ele constrange. Você não vai no sertão, talvez você não vá para essa cidade, mas talvez o Senhor quer te enviar, para o coração do seu esposo,
para o coração da sua esposa. Talvez o Senhor quer te enviar para o coração dos pais, sabe? Talvez o Senhor quer ser missionário na sua própria casa, sabe? Talvez o Senhor quer que você seja missionário dentro do teu colégio. Talvez você não vai nessa experiência. E eu quero que você vá. Eu oro a Deus para que você possa ter um privilégio de poder isso. Ter um privilégio, irmão. Ter um privilégio ser usado pelo Senhor para transformar outras vidas. É um privilégio. Então, se até hoje você está querendo cumprir o propósito para agora, o Senhor não te chamou para cumprir nada, Ele te chamou para desfrutar. Sabe? Ele quer desfrutar junto com você dessa história que está sendo escrita sobre a sua vida. Então, esse é o testemunho sobre missões e que o Senhor possa alcançar o seu coração e arrebatar o seu coração para isso que é tão importante, sabe? Que é ser disponível. Porque a Bíblia diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, sabe? Mas o Senhor, nesse tempo, está te chamando para construir uma história junto com Ele que vai tocar em uma geração. Amém? Amém, pastor. Amém. Eu creio muito nisso. Quando a gente abre o nosso coração para o Senhor, Ele vem e transforma. E aprendi muito sobre essa parte de estar com Cristo, fazer com Cristo e não fazer para Deus. As pessoas aprendem muito assim, não, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que estar vivendo meu propósito, e muitas das vezes muitos pastores e lideranças adoecem, porque elas estão ali naquela sede de dar resultado, e nós entendemos que a palavra fala em João 15 que nós somos as varas, né? Nós somos os ramos, o Senhor, Ele é a videira verdadeira. Quando a gente está nele, isso vai fluir de dentro de nós naturalmente. Então é muito necessário nesse tempo a gente ter esse alerta de desfrutar do propósito do Senhor, porque Ele não vai trazer peso, porque a palavra de Deus diz que o jugo dele é leve, né? E ele é suave. Então nós devemos entender isso, que há um tempo de você viver o seu propósito e o seu processo. Não pular etapa, mas descansar no Senhor. E é muito válido esse convite para todos nós que servimos ao Senhor, ir para o campo missionário, conhecer os atos de justiça que Deus manda nós praticarmos, né? Servir ao Senhor também e servir o nosso irmão. Pastor, eu quero te ouvir também falar sobre, dar as suas considerações finais para quem está nos ouvindo, dizer uma palavra de ânimo, algo para alguém que está querendo parar no meio do caminho. Eu creio que depois desse testemunho, o que me marcou, né, pastor, de missão, é dessa menina que não tinha se visto ainda no espelho, que para mim foi impactante, e também sobre saber que no frio eles não têm uma roupa, tem que cavar um buraco e colocar a pessoa ali. Então são coisas simples, mas que a gente às vezes não dá valor. O nosso Deus tem nos cercado de bênçãos e de bens, e nós muitas das vezes somos ingratos, né? E aí você falando como no campo missionário as pessoas elas têm a fé avivada, porque elas estão ali mais próximas do Senhor, digamos assim. Eu acho que elas buscam mais, essa é a verdade. Eu queria te ouvir falar sobre isso, sobre uma consideração final para essa pessoa que quer parar, que quer desistir. Sim. Só antes, muito importante o que você falou, e eu aprendi algo, né? E depois que eu saí do sertão, depois que eu aprendi tudo ali, eu sempre ensino as pessoas. Imagine se Deus tirasse da sua vida tudo aquilo que você reclamasse. Tudo aquilo que você reclamar, o Senhor tirasse da sua vida. Mas o Senhor, Ele te ama de uma forma tão incondicional que mesmo nas suas limitações, Ele escolhe usar você e te capacitar e te instruir para que você viva a sua melhor versão. O despertar da sua melhor versão, sabe, vai validar o cumprimento do seu propósito. Então, quero falar para você. A Bíblia vai dizer que quando Caim vai matar Abel, o Senhor chega para ele e fala: Caim, a forma que você olha determina a sua conduta. Então, eu quero dizer para você que está nos ouvindo aí, a forma que você olha para a sua vida determina a sua conduta. Sabe? Começa a enxergar com a ótica do que você vai fazer toda a diferença. A sua família vai mudar, o seu sonho vai mudar, o seu emprego vai mudar, tudo vai começar a fazer sentido. O Senhor vai garantir, querido, o cumprimento do seu propósito através da sua disponibilidade de mudar a sua mentalidade para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para sua vida. Bem, posso dar as considerações finais? Sim, pastor, fica à vontade. Eu quero falar para você, nós estamos falando aqui muito aqui, eu quero falar para você, nós estamos chegando no final do ano. Nós estamos chegando no final do ano. E, cara, 2024, e eu tenho liberado isso lá na igreja, 2024 será o nosso ano, sabe? Será o meu ano sem
seu ano. Então você precisa compreender. E eu achei aqui algo escrito aqui que eu quero ler para você. Davi, escuta isso. Davi, quando ele chega, né, no melhor momento da vida da família dele, no melhor momento, sabe? Sabe, no cumprimento ali do propósito, o profeta Samuel estava na casa de Davi. E Davi, no maior momento da família dele, Davi era esquecido, Davi era abandonado, Davi era rejeitado. Só que o ambiente não mudou quem Davi era. Davi chega e a Bíblia diz que ele é ungido na frente dos irmãos dele. Por quê? Porque o ambiente não mudou quem era Davi. Por que você está falando isso, pastor Júnior? Porque eu quero dizer para você, ei, o Senhor está trazendo para 2024 uma dupla honra. O que significa dupla honra na palavra? Uma restauração daquilo que ele já te prometeu. O Senhor, ele não quer fazer algo novo, ele quer restaurar aquilo que ele já tem para sua vida. Talvez o seu olhar tá, Senhor, faça algo novo na minha vida. Ele está falando, cara, eu já coloquei dentro de você já é necessário para o cumprimento do seu propósito. Então, eu quero falar para você, quando você entrar em 2024, entre essa mentalidade que o Senhor, olha o que a Bíblia diz, 61 diz, em um lugar da vossa vergonha, trarei dupla honra. No lugar da afronta, exaltarei em dobro e tereis perpétua alegria. O que o Senhor está dizendo? Ele vai mudar o quadro da sua história para que você viva a melhor fase da sua vida. Sabe? O Senhor está dizendo para você que está nos ouvindo aí agora. Então receba essa palavra. Em 2024, o Senhor vai trazer uma dupla honra. Ele vai trazer uma restauração do seu propósito e você vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Você vai desfrutar daquilo que Ele te prometeu. Então eu quero falar, assim como foi na vida de Davi, assim como foi na vida de José, assim como foi na vida de Moisés, assim como foi na vida de vários homens e mulheres de Deus, vai se cumprir na sua vida, sabe? Vai se cumprir. Se até hoje você não achou dentro de você aquilo que era necessário para mudar o seu destino, o Senhor está dizendo aqui, nessa hora, o que eu preciso fazer, o que eu preciso para mudar a sua vida já está em você. Eu já coloquei em você. Sabe por quê? Você não é um recurso. Você é um meio da presença do Senhor, sabe? Você não é um recurso. Não, você é um meio. Você é um meio que o Senhor vai fazer, querido, para mudar a tua história, sabe? Você é um meio, o Senhor vai usar você para mudar a sua própria história em 2024. Então, eu quero liberar isso sobre sua vida. Se você tem dificuldade de cumprir o seu propósito, se você está em dúvida, se você sofre de ansiedade, depressão, sabe? Se você está no momento da sua vida, sabe? Se você chegou no final desse ano e não desfrutou daquilo que você gostaria de viver, chegou o momento de resetar a tua história para viver o seu propósito em Deus em 2024. O Senhor está dizendo que Ele vai trocar a vossa vergonha e vai trazer uma dupla honra no lugar da sua afronta, aonde, sabe, você foi humilhado, aonde você foi abandonado, aonde você foi rejeitado, é ali que o Senhor vai mudar a tua história. Então se prepara para viver a sua melhor versão em 2024, em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Que forte, meu Deus do céu. É sobre isso. É acreditar que o Senhor já plantou em nós aquilo que Ele quer fazer. E confiar, descansar, entregar os controles na mão do Senhor. Dar espaço para o Senhor trabalhar. Às vezes a gente quer tomar frente, quer tomar decisões sem a direção, quer que tudo aconteça da noite para o dia, mas quando você descansa no Senhor, entrega os controles na mão dele, Ele vem e faz. Pastor, eu quero agradecer de coração a sua paciência conosco, de ceder o seu tempo para trazer tanto conhecimento para nós, tanta direção. E eu vou deixar aqui, vai aparecer o QR Code do pastor na tela. Eu vou colocar para que você possa seguir ele e poder conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, conhecer mais um povo que vai morar no céu. Eu quero agradecer de coração, pastor, por compartilhar conosco tantos e tantos testemunhos. Eu creio que em breve a gente vai estar numa live também para falar mais um pouquinho do amor do Senhor. E você que está nos ouvindo, obrigada por chegar até aqui. Curte, compartilha, envie esse testemunho para as pessoas que precisam ouvir do Senhor. E lembre-se, você é um escolhido porque você é chamado pelo Senhor, amém?